Nos últimos 5 meses, milhares de pessoas me chamaram de assassino. Eu fiquei quieto até que tudo fosse concluído. Enquanto eu fiquei em silêncio, minha foto circulava pela internet. Meu nome era compartilhado em grupos de WhatsApp. Muitas pessoas seguem me chamando de assassino. Então eu vim aqui falar, porque se durante 5 meses falaram de mim, chegou a minha vez. E se o Brasil inteiro tiver condenado o jovem errado pela morte do cão Orelha? O caso provocou revolta nacional, mobilizou autoridades, gerou protestos, projetos de lei e até uma CPI. Durante meses, Igor Zampieri teve seu rosto e seu nome espalhados pelo país como um dos supostos responsáveis. Só que a investigação foi arquivada por falta de provas e agora ele decidiu quebrar o silêncio. Numa conta criada recentemente no Instagram, o Igor afirma ter sido vítima de uma condenação pública, apresenta documentos e vídeos da investigação e aponta contradições que podem mudar completamente a forma como esse caso foi contado. Segundo o jovem, não existiu desafio no Discord, o porteiro nunca presenciou qualquer agressão, o veterinário inicialmente não suspeitou de maus tratos e as próprias imagens indicariam que Orelha ainda caminhava normalmente depois do horário apontado para o ataque. Igor está apenas tentando limpar sua imagem ou o Brasil realmente condenou um inocente antes mesmo de conhecer as provas? Nesse vídeo você vai entender o outro lado da história. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Bom, você já conhece a Shopee, certo? E provavelmente já comprou algum produto por lá, mas talvez você nunca tenha pensado que ela também pode te ajudar a ganhar dinheiro. Hoje a Shopee é uma ótima oportunidade para quem deseja começar no mercado de afiliados e construir uma renda extra pela internet. E eu e o Tom Dimas estamos ensinando você como fazer isso gratuitamente lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quer aproveitar o seu tempo livre para buscar uma renda de 50, 100, 200 reais por dia, tá? Essa pode ser a sua oportunidade, tá bom? Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou clique no link na descrição para participar, beleza? Em janeiro de 2026, um cão comunitário que vivia havia 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis, foi encontrado gravemente ferido, morreu no dia seguinte. 4 adolescentes acabaram sendo apontados como os responsáveis. O caso ganhou uma repercussão nacional, provocou protestos, um decreto federal, 25 projetos de lei no Congresso e até uma CPI estadual. Meses depois, porém, o Ministério Público de Santa Catarina pediu o arquivamento, alegando falta de provas. A Justiça aceitou o pedido. Durante as investigações, câmeras de segurança flagraram um jovem passando pela área no horário próximo da suposta agressão, vestindo um moletom preto e um boné rosa. Esse jovem, identificado inicialmente apenas pela letra M para preservar a sua identidade, era Igor Zampieri. A imagem circulou amplamente e o nome dele, que deveria permanecer protegido, acabou vazando e sendo compartilhado aí por todo o Brasil. Durante algum tempo, o Igor foi apontado como um dos envolvidos aí em um dos supostos agressores do cão. Mas e se essa história não for exatamente como parece? Agora ele resolveu criar uma conta no Instagram, mostrar o rosto, contar a sua própria versão, e é isso que a gente vai acompanhar. No primeiro vídeo da conta recém-criada, o Igor, agora com 18 anos, explica que permaneceu em silêncio durante os 5 meses anteriores por orientação das autoridades que exigiam sigilo enquanto a investigação corria. Segundo ele, o processo foi arquivado sem responsabilizá-lo, mas a sua imagem nunca se descolou do crime nas redes sociais. Nos vídeos, ele sustenta que foi alvo de um julgamento público baseado em informações falsas ou não comprovadas, e passa a confrontar uma por uma as principais narrativas que circularam sobre o caso, usando o que ele diz serem documentos do inquérito, depoimentos e registros da própria investigação. Nos últimos 5 meses, milhares de pessoas me chamaram de assassino. Meu nome é Igor Zampieri, eu acabei de fazer 18 anos. Pessoas que não me conhecem, pessoas que não sabem quem eu sou, que nunca escutaram a minha versão. Hoje eu vim aqui contar pra vocês. Pessoas me julgavam sem realmente saber o que aconteceu. Até aqui, eu e minha família ficamos em silêncio. Muitas pessoas viram esse silêncio como forma de culpa, porém, só estava respeitando o processo, que foi pedido pelas autoridades que ficasse em sigilo. Eu fiquei quieto até que tudo fosse concluído. Enquanto eu fiquei em silêncio, minha foto circulava pela internet. Meu nome era compartilhado em grupos de WhatsApp. Pessoas me julgavam sem me conhecer, sem jamais ter ouvido a minha versão, sem jamais saber o que realmente aconteceu. E o mais difícil para mim de tudo isso é que as pessoas me julgavam de algo que eu não fiz, algo que eu jamais faria. Quem teve acesso aos autos do processo sabia disso. Eu sabia disso. Mas mesmo depois das autoridades terem analisado tudo, da justiça ter arquivado o processo e ficado provado que eu não fiz nada, muitas pessoas seguem me chamando de assassino. Então eu vim aqui falar, porque se durante 5 meses falaram de mim, chegou a minha vez. É preciso entender como alguém pode ser condenado apenas por boatos das redes sociais, sem as pessoas realmente conhecerem a verdade. Eu sempre quis que todos soubessem a verdade. Por isso não me importo com o CPI. Só vai mostrar mais uma vez pra todo mundo
a minha inocência. Nos vídeos seguintes, Igor foi além do desabafo e partiu para desmontar ponto a ponto as principais narrativas que sustentaram a acusação pública contra ele. Sobre o desafio do Discord, a versão de que o cão teria sido agredido numa transmissão ao vivo para centenas de pessoas, ele afirma que a Polícia Civil investigou e não encontrou nenhuma evidência. Vocês lembram quando milhares de pessoas falaram que tudo aconteceu por conta de um desafio do Discord? Que mais de 500 pessoas teriam visto ao vivo a agressão? Essa história foi divulgada por jornais, páginas e influenciadores. Você viu o caso do cãozinho orelha? A principal suspeita é que essa selvageria foi motivada por desafios de internet. Deu na imprensa que a polícia já identificou que na plataforma Discord há uma suposta competição, um suposto jogo que estimula as crianças e adolescentes a cometerem essa brutalidade. Há a possibilidade de que as agressões à orelha tenham sido um desafio do aplicativo Discord, que os jovens seguiram e, inclusive, transmitiram ao vivo nesta rede para mais de 500 pessoas. Mas vocês sabem o que a investigação concluiu a respeito? Depois dessa repercussão toda, a própria Polícia Civil foi investigar essa hipótese. Eles procuraram pelo Discord qualquer tipo de informação que eles pudessem achar sobre o caso. O relatório afirma que se a morte do cão orelha tivesse sido um desafio do Discord, o vídeo já teria aparecido, justamente pela enorme repercussão de todo o caso. Mas nada foi localizado, porque não existe vídeo nenhum. Vocês percebem o padrão? Primeiro divulgam essa história do Discord como se fosse um fato, uma verdade. Depois, a investigação conclui que essa narrativa é falsa. Na época da repercussão do caso, muitas pessoas falaram que Orelha teria sido torturado com pregos na cabeça. Igor questiona a origem dessa informação, dizendo que ela não aparece em nenhum laudo, nem nas conclusões aí da polícia. Partilhada por milhares de pessoas, artistas, influenciadores, políticos, e gerou uma revolta no mundo inteiro. Mas aqui vai uma pergunta que pouca gente teve coragem de fazer. Onde está essa informação no inquérito? Ela não aparece. Ela não foi descrita pelo veterinário que realizou o atendimento. Ela não foi descrita pela pessoa que encontrou a orelha, nem pela própria polícia. Pelo contrário, a polícia fez um laudo e reconheceu que o cachorro estava andando normalmente após o horário que a própria polícia definiu como o horário da suposta agressão. Vamos ouvir então a explicação que a delegada Marjole Valcarege apresentou. Vamos ouvir. Civil confirma que é o cão-orelha o animal que aparece saindo de trás de uma moita em frente ao condomínio Águas da Brava no início da manhã do dia 4. O que ocorre? Em nenhum momento a Polícia Civil, durante a investigação, confirmou a versão que foi criada de que esse animal teria sido agredido até a morte. Igor também apresentou a versão dele sobre o episódio do porteiro, que na narrativa original do caso era a peça central das acusações. A história de que um porteiro tinha visto e filmado tudo continuou circulando pela internet. Ela foi compartilhada milhares de vezes e virou praticamente uma verdade absoluta. Mas eu quero fazer algumas perguntas. Se alguém tivesse presenciado uma agressão ao cachorro, você realmente acha que essa pessoa ficaria simplesmente assistindo? Não teria feito nada? Ela não tentaria impedir? Ela não ajudaria o cachorro? Ou pediria ajuda pra alguém? Não chamaria a polícia na mesma hora? E mais, por que o porteiro, que foi tratado como herói por milhões de pessoas que queriam protegê-lo, desapareceu completamente? Não deu entrevista, não quis tirar foto ou ser filmado. Ele simplesmente sumiu. A gente tá atrás, gente, do porteiro. Ele não quer falar com ninguém. Se alguém tiver contato dele, pede pra ele nos atender. Ele é o herói dessa história. Ele não tem que se esconder. Nos vídeos, Igor exibiu trechos exclusivos de câmeras de segurança do condomínio que, segundo ele, mostram a interação entre os adultos da família e o porteiro de forma tranquila, sem sinais de intimidação ou ameaça, contradizendo a versão de que o trabalhador teria sido coagido para ficar em silêncio sobre o caso. E vem o pessoal que não aceita de jeito nenhum a verdade, com duas respostas prontas. Uma que o porteiro foi comprado e que as famílias são poderosas e influentes, e a outra que o porteiro foi coagido e ameaçado. Nada disso é verdade. Ninguém foi comprado. Minha família não é poderosa nem influente. Minha família nem mesmo é de Florianópolis. Eles se mudaram pra cá um pouco antes de eu nascer. Nunca fizemos parte de nenhuma elite. Meus pais sempre trabalharam duro pra conseguir as coisas. E não, o porteiro não foi coagido. Você realmente acha que alguém que é ameaçado se despede da pessoa que o ameaçou dessa forma? Eu peço que vocês repensem o caso, analisem os fatos e tentem chegar onde está a verdade por trás dessa história. Segundo o Igor, o porteiro nunca viu nenhuma agressão à orelha e quando foi procurado durante as investigações sequer sabia que o jovem nas imagens era ele. Não sou eu carregando a lixeira. O próprio coisa do Água de Brava ali, ó, carregando a lixeira aí, tá aí. E também, não sou eu. É Igor, né? Igor, tá ali no Água de Brava. Vocês conseguem perceber que nem o próprio porteiro tem certeza de com quem ele está falando? Agora presta atenção nessa imagem minha saindo do prédio em que o porteiro trabalha.
Você guardou essa imagem? Agora olha o que aconteceu quando a polícia mostrou essa imagem para o porteiro. Esse, mas não sei quem é. Se eu tiver a foto, saber o nome. Ó, vamos olhar pra Não sei a foto, mas não sei o nome. Aqui eles estão indo embora. Aqui já estão indo embora. Aham. Esse daqui não tem nada a ver, tá? Esses dois aqui, cara. Esses dois estavam esperando o pessoal sair, não tem nada a ver. Você ouviu? Quando o porteiro viu uma imagem, ele disse: esse daqui não tem nada a ver. Até o veterinário foi contestado. O Igor exibe parte aí do depoimento em que o profissional afirma que no momento do atendimento não havia suspeita concreta de maus tratos que justificasse comunicação aí às autoridades e que essa hipótese surgiu só depois aí com a repercussão do caso. O médico previsto na Lei 18.859 de 2020 sobre a obrigação do médico veterinário em avisar as autoridades caso suspeite de maus tratos dos animais, assim como a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O senhor comunicou? O que o senhor fez assim que o senhor recebeu o cão-orelha na sua clínica, né? Não, é que eu atendi ele no dia 5, por volta de umas 11h30 da manhã. Certo. Que a pessoa resgatou e ele trouxe para mim. No momento, eu não sabia da história de violência, de agressão, de maus tratos. Não foi cogitado. Não tinha suspeita Não tinha suspeita disso aí. Ficou meio assim, mas não tinha nada. O que eu suspeito, quando começou todo o caso, que eu daí foi na sexta-feira que daí veio todo o caso à tona, com os depoimentos de segurança e tudo mais. Mas antes não tinha uma suspeita concreta, assim, foi agressão. Porque a pessoa que trouxe também relatou que poderia ser uma trocada. Você ouviu? Ele disse que quando atendeu o Orelha, não relatou qualquer agressão para as autoridades, porque nem suspeitou de agressão. Ele examinou o cachorro e não identificou a agressão. O que fica claro ao longo de toda a série de vídeos é que Igor não está fazendo isso de forma improvisada. Seja qual for a verdade, o empenho dele em provar a própria inocência é evidente, né? E dá pra ver que ele passou meses juntando material esperando o momento certo para poder falar. Igor e outros adolescentes teriam um histórico real de bagunça na Praia Brava, confusão com porteiros, lixeiras danificadas de madrugada, reclamações de moradores. Quando a morte de Orelha explodiu e o país inteiro começou a procurar culpados, esse histórico os colocou automaticamente na mira. A combinação de boatos, pressão das redes e uma investigação baseada em câmeras com o horário errado fez o resto. Ser um adolescente arruaceiro não é crime, né? Mas quando a polícia aponta na sua direção e a internet já decidiu o veredito, o julgamento público chega antes de qualquer prova. Os laudos se contradizem, o veterinário descreveu lesões graves compatíveis com o de agressão, mas a exumação não encontrou fraturas, perfurações ou trauma recente, e sim uma infecção óssea crônica ligada à doença periodontal avançada. Imagens ainda mostram o cão caminhando normalmente, quase uma hora depois do horário apontado como da agressão. Não existe prova material, uma testemunha direta, nenhum vídeo, nenhuma imagem, ninguém que tenha visto. O porteiro que alimentou a suspeita inicial com um áudio especulando sobre pauladas, disse em depoimento formal que não podia acusar ninguém porque não viu nada. As versões sobre os suspeitos mudaram várias vezes, vídeos inicialmente relevantes foram reclassificados como ilustrativos e o MPSC pediu apuração na corregedoria sobre a condução do caso. Bom, o caso do cão-orelha continua sendo um dos mais divisivos aí do Brasil em 2026. A investigação foi arquivada por falta de provas, o MP apontou falhas graves na condução policial e um jovem de 18 anos precisou criar um perfil do zero para tentar recuperar a própria imagem meses depois do encerramento do processo. Do outro lado, um veterinário que atendeu o animal descreveu ferimentos compatíveis com agressão e milhões de brasileiros seguem convictos de que um crime aconteceu e ficou impune. Igor Zampieri pede algo que a internet raramente concede, né? Ouvir antes de condenar. Os vídeos dele podem convencer quem está disposto a ouvir ou irritar quem já formou uma opinião, mas o que esse caso deixa, independentemente do lado em que você está, é uma reflexão, né, sobre o que o julgamento público faz com quem está do outro lado da tela quando as provas não sustentam o que a internet decidiu que era verdade. E você, o que você acha? Que o Igor e os outros adolescentes são inocentes? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, para você não se esquecer de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá bom? Link na descrição ou QR Code aqui na tela. Até o próximo vídeo. Tchau!